Olha só, vamos falar do luto, gente, em tempos de pandemia. Hoje eu recebo aqui a psicóloga Deise Rosa. Deise, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, obrigada, é um prazer sempre estar aqui com você. Eu e a Deise conversamos sobre esse tema. Em outubro, nós estávamos nos Jardins de Cascavel e gravamos uma reportagem que foi ao ar no dia de finados. Hoje, a gente revisita esse tema. Na sexta, revisitamos também lá os Jardins de Cascavel, né? E a gente revisita esse tema porque nós vivemos um outro momento agora da pandemia, né? Não imaginávamos que aquela preocupação que a gente tinha em falar do luto na pandemia e das despedidas naquele instante seria muito mais séria hoje, em que somos o epicentro da Covid-19 no mundo, né, Deise? Muitas perdas nesse momento. Muitas, infelizmente, muitas perdas. E diferente de um ano atrás, que era uma coisa muito longe, agora está aqui. Né? Tá aqui pertinho da gente. Com isso, muitas ansiedades, medos, enfim, vários sentimentos que têm aparecido aí na maioria das pessoas, nas casas, etc. Então, por isso que olhar para esse processo, olhar para esse momento e entender um pouco do que está acontecendo pode ser que auxilie a passar por isso de uma forma um pouco mais leve. A questão nesse momento, gente, é que a gente estava acostumado a alguns rituais de despedida, né? De estar com a pessoa que partiu por pelo menos 24 horas, para dar tempo daquele parente distante chegar, sabe? A gente tinha essa despedida e no momento isso está bastante limitado e restrito. Estão proibidos os velórios, né, em muitos lugares. As despedidas agora acontecem diretamente, né, na hora do sepultamento, são muito curtas, com número de pessoas limitados também. Isso prejudica nessa aceitação da perda? Isso auxilia, sim, para que tenha um processo muito mais demorado nesta evolução desse luto. Se a gente for pensar historicamente falando, a gente tinha até um tempo atrás 3, 4 dias de velórios que eram feitos nas casas, até porque as pessoas tinham muito medo de serem enterradas vivas, né? Então tinha toda a história que isso foi mudando com o passar do tempo. Mas antes da pandemia a gente tinha aí de 12 a 24 horas desse velório, dessa despedida, né? Desse ritual de despedida, que é tão importante. Por quê? Porque um luto amenizado, um luto compartilhado, ele é um luto amenizado. Então, quando eu compartilho com as outras pessoas, eu sinto o aconchego do outro também. Eu não me vejo tão sozinha nesse processo. Então, por isso que é tão importante essa divisão. E aí, de repente, tudo acabou. Tudo mudou, agora é só diretamente ao sepultamento, quando é morte Covid. Você não tem a despedida, você não vê a pessoa no caixão, né, na urna. Então, são várias questões que vão sendo modificadas e que pode, sim. A gente tem outras formas, talvez, de adaptar, né? Não é a mesma coisa, mas a gente consegue adaptar um pouco, porque o ritual de despedida ele é fundamental para que se tenha essa noção de fechar ciclos. E senão parece que a pessoa está viajando e que vai voltar, e aí não volta, e aí eu não consigo ressignificar a minha vida, porque eu não pude me despedir daquela pessoa. Pois é, a gente até vai passar algumas sugestões aqui para vocês, de rituais que podem ser feitos. Gente, é momento de ressignificar, não precisa ser igual como era antes, né? A gente até esteve lá no Jardins de Cascavel, que humanizou demais o atendimento nesse momento que as pessoas estão passando por tanto sofrimento, que disponibiliza também a possibilidade ali de fazer esse ritual de despedida num dia posterior ao dia do sepultamento. Enfim, as famílias têm como fazer esse ato da mesma forma. E o que pode ser feito, Deise? Veja, quando a gente fala de ritual de despedida, então ele é necessário para que a pessoa consiga fechar esse ciclo. Se eu não tenho condições financeiras, não posso convidar muitas pessoas, ou então as pessoas estão ainda doentes, a gente pode até pensar em questões, por exemplo, de mídia, né? Então você fazer uma sala de bate-papo lá no algum aplicativo, como um Zoom, como um Meet, convidar algumas pessoas importantes, e aí nesse momento, cada um prestar sua homenagem, cantar uma música, falar o que foi engraçado daquela pessoa, uma história bem vivida, dar risada daquilo que aconteceu. Isso, para os familiares, aquilo é uma sensação de aconchego. Ai, Deise, mas aí tem a internet, nem todo mundo sabe mexer, eu quero fazer uma coisa presencial, né? Então, como você falou ali, o Jardins Cascavel ele tem proporcionado esse espaço de despedida, que é um momento onde a família pode se reunir depois desse sepultamento, com algumas pessoas, né? Claro que agora nós estamos num momento muito mais restrito, mas um espaço todo com cuidado para que possa, sim, ser olhado para essa despedida, que é isso que a gente precisa fazer.
né? Então, olhar para essa despedida, vamos falar sobre esta morte que aconteceu. Então, porque se eu faço de conta que nada aconteceu, eu também começo a ter dificuldade de fazer novos projetos do meu viver. Então, eu preciso fazer novos projetos. Então, essa readaptação. E aí você pode adaptar com balões, por exemplo, com uma caixa. Então, a gente vai colocar nessa caixa algumas coisas que são importantes daquela pessoa, algumas mensagens. Eu quero escrever mensagens. Então, você pode estar fazendo isso, né? O pessoal do Jardins, inclusive, tem até um livro de recordação, caixas de recordação, para colocar essas memórias todas. Mas fazer esse momento. Então, assim, nós vamos partilhar a nossa dor porque isso faz com que a família se sente acolhida. Muitas vezes a pessoa precisa, de alguma forma, nesse momento de despedida, expressar publicamente, né, o sentimento que tinha por aquele ente querido. É importante. Como é importante isso, né? Lembrando que cada pessoa reage ao luto de uma maneira muito diferente. Então, a gente tem uma questão cultural até em volta assim, se não está chorando, acho que nem gostava do morto, né? Algumas pessoas adoram fazer um auezinho. Você está chorando demais, nossa, socorro, dá um remédio para a pessoa parar de chorar tanto. Então, parece que a pessoa ela se sente até um pouco perdida. Eu posso chorar, eu não posso chorar. Eu posso falar, eu não posso falar. Eu tenho que ficar forte, mas eu não estou me sentindo forte. Então, não existe certo e errado. Existe o seu jeito de vivenciar isto. E o seu jeito é parecido com o jeito que você é no dia a dia. Então, se eu sou uma pessoa mais extravagante, chego falando, talvez eu vou ter facilidade de falar sobre isso. Se eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dividir minhas coisas, sou mais recatada, a probabilidade é que eu também, nesse momento de dor, eu me comporte desse jeito. Deise, mas então, o que a gente faz quando alguém que a gente conhece, que a gente gosta muito, perdeu alguém e eu não sei como me portar diante da pessoa? Né? Então, o que eu sempre falo assim, cuidem com frases prontas do tipo, foi melhor assim. Foi melhor assim para quem? Né? Será que foi mesmo melhor? Eu não posso dizer que foi. Deus quis assim, né? E aí às vezes você questiona a questão de Deus, que Deus é esse. Então, também, né? Ou com o tempo vai passar. O tempo vai passar. Ninguém quer ouvir isso nesse momento. Essa dor intensa, ela vai passar, a dor intensa, mas a saudade vai permanecer, ela não vai passar. A pessoa não vai voltar, você não vai conseguir ter a vida que você tinha 100% antes, isso mudou, né? Então, ele é esse movimento, seja forte. Não, pelo contrário, se você tem que dizer alguma coisa, diga, não seja forte. Se a sua vontade agora é chorar, chore. Se a sua vontade agora é falar, fale, estou aqui. Não consigo dizer o que você está sentindo, mas eu quero dizer que eu quero estar junto com você no que você está sentindo. É isso que a gente pode fazer com uma pessoa enlutada. Como que a gente pode estar presente, Deise, sem presença física? A gente pode se fazer presente do mesmo jeito. Olha, se tem uma coisa que a gente aprendeu muito bem nesse 1 ano, é sorrir de máscara, abraçar, né, com os olhos. Então, nós podemos também achar novas formas de eu estou aqui, mesmo que nós estejamos distantes. Sim, eu posso, através de uma máquina como um celular, um computador, uma TV, mesmo que elas sejam somente máquinas, é possível humanizá-las. E a gente tem aprendido isso nesse último ano, que sim, é possível acolher. Então, se fazer presente é mostrar para o outro, olha, eu estou com você em pensamento. Conte comigo. Conte comigo. As minhas orações estão contigo. Né? Quando você quiser, pare o seu tempo e realmente ligue. Escute, mande uma mensaginha, né? Mostre para a pessoa que você está na presença mesmo que ausente. Deise, a gente está no momento que o luto está começando mesmo antes da morte. Já começa no medo da pessoa que está com a Covid-19 a partir do momento que ela precisa de um internamento e que às vezes ela nem está disposta a ir porque ela sabe que a partir do momento que entrar num hospital ela não vai ter o contato com os familiares. Se chegar aí para uma intubação, é o medo de não voltar daquilo. Muitos voltam, graças a Deus, mas muitos também não retornam. E o fato da família não poder estar presente nesses momentos finais, isso também interfere no luto? Infelizmente, esse ciclo que se encerra, né, sem esse processo de despedida, que outras patologias que a gente tinha até então, que mesmo graves, a gente conseguia, né, tá com um familiar, a gente conseguia, muitas vezes o familiar podia voltar para casa para morrer em casa, que é o que a gente costuma dizer de boa morte, né, que é esse processo de despedida. Infelizmente, com a era Covid, isso não é possível, né? Ainda mais se está com o vírus mesmo.
Mas mesmo que seja via celular, né, a família precisa estar o tempo inteiro mostrando, e eu acho que as famílias têm feito isso de uma forma muito bonita, mesmo que distante, né, o quanto amamos, o quanto estamos aqui, o quanto, se você sair daí, tem um monte de gente aqui que te ama. A gente tem histórias lindas, inclusive, lindas. Né? Aliás, tem que elogiar sempre aqui os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todo mundo que está da equipe, né, até as assistentes sociais que fazem esse papel, que recebem as mensagens dos familiares, que colocam, mesmo com a pessoa entubada, porque muitas ainda estão conscientes, estão lá ouvindo essa mensagem. Já teve caso da médica deixar uma mensagem de 8 minutos para o familiar no celular dela. Então, é isso que eu falo, a humanização do atendimento, de entender o ritual de despedida é importante, a humanização do médico, de acolher, né, essa dor da família. A gente tem que tirar realmente o chapéu, porque apesar de tudo isso que está acontecendo, essa relação da humanidade, né, ela está presente, mesmo que num leito de UTI. Mas a gente não precisa deixar para estar presente lá no meio de UTI, né? Eu acho que quando a gente fala de morte, e o principal recado aqui desta manhã para todo mundo, não é falar só do morrer, mas quando a gente pensa na nossa finitude, a gente pensa na nossa vida. O que é que eu estou fazendo dela? Você pode ir na UTI hoje, por exemplo, e se eu já te disse inúmeras vezes o quanto você é importante, o quanto eu posso expressar isso para as pessoas, mesmo que eu não consiga falar, porque você está entubada ou por coisa parecida, você foi aqui dentro no coração, né? Então a gente precisa vivenciar o afeto e o amor a cada dia, a cada amanhecer mesmo, de mostrar para as pessoas. Eu acho que essa pandemia tem feito as pessoas se encontrarem muito mais, né? Depois de um ano, as pessoas estão vendo que sim, eu preciso olhar para minha família, eu preciso estar junto, mesmo que eu não possa estar aqui do ladinho, né? Então esse mostrar esse amor tem que ser em todos os momentos, em todos os dias. Mas eu não gosto, eu tenho alguns rancores, eu tenho algumas mágoas vividas. É hora de deixar isso para lá. Pois é, o que a gente percebe em todo um processo de terapia do luto, Elisa, assim, muito forte. Quando existiu trocas de afeto, quando existiu amores, e quando eu falo de troca de afeto, de amor, eu não estou falando daquelas pessoas que falam o dia inteiro que amam, porque nem todo mundo tem essa habilidade de falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas a gente pode mostrar o amor de tantas formas, né? Sei lá, fazendo uma comida que gosta, comprando um negocinho ali, fazendo um passeio diferente, mandando uma mensaginha, mesmo que seja uma mensaginha pronta de bom dia. São jeitos de mostrar o afeto. Isso é mostrar o amor. E quando a pessoa vem a faltar, que pode ser por Covid ou não, mas todos nós temos a única certeza na vida que um dia não estaremos mais aqui, eu posso ficar em paz. Que aí o meu luto vai ser um luto de saudade. Que dói, mas é de saudade. É diferente do luto de culpa. De remorso, rancor, de não ter pedido um perdão, né? Esse é um luto aceitado. que demora muito mais, é muito mais difícil de trabalhar, sem sombra de dúvida. Bom, até quero falar aqui das etapas do luto, que muito se falava disso em outros momentos, mas que não se aplica mais hoje, né? Acreditava-se que as pessoas tinham etapas a viver em relação ao luto, mas o luto é algo muito individual de cada um. Nem todo mundo vai passar pela negação, pela raiva, por isso ou por aquilo, né? É importante que as pessoas entendam que é um processo muito individual, não é, Daisy? Com certeza, com certeza. A gente tinha, em toda a literatura, a gente teve uma médica muito importante que ela fez um movimento de fases que ela chama, que alguns chamam hoje de fase do luto, que na verdade essas fases elas ocorrem quando a pessoa descobre uma doença terminal. Essa pessoa passa por algumas dessas fases, a maioria das pessoas, quando recebem a notícia de uma doença terminal, que é a negação, que é a raiva, que é uma certa barganha, que eu vou tentar fazer uma negociação, sintomas depressivos e a aceitação. Isso para uma doença terminal. Mas o que essa médica percebeu lá atrás, enfim, é que as pessoas, quando perdiam esses parentes, tinham sintomas parecidos. E aí acabou ficando uma coisa geral de que todo mundo tem que passar por isto. E é isso que hoje não se usa mais esses termos. Por quê? Porque a gente tem um outro movimento, que inclusive tem o nome de toda uma relação dual do processo de luto, que é isso. Aqui, às vezes eu estou aqui, às vezes eu estou aqui, às vezes eu fico bem, tem dias melhores, dias piores. Nem todos vão passar pela raiva. Alguns pela negação, depois passa essa negação, depois volta a negação, depois vem uma certa raiva, sim, mas raiva que às vezes pode ser raiva de Deus, às vezes não é de Deus, às vezes é do outro, às vezes é das pessoas, por exemplo, numa época de Covid, que não
estão se cuidando. Às vezes eu tenho raiva da própria pessoa que morreu. E às vezes eu não tenho raiva. Então, quando a gente fala de luto, é importante a gente tirar esses quadradinhos prontos. Existe o seu jeito de vivenciar. E entender que é uma oscilação de emoções. Muitas vezes os pacientes vêm assim, eu estou estranho, eu acho que eu devo estar doente, porque olha só, eu não me reconheço mais como eu era. E às vezes não mesmo, porque está doendo tanto, que eu realmente não sei mais quem eu sou. E, porque eu nunca fui assim, mas eu também nunca tinha perdido alguém que eu amava tanto. Né? Então é algo muito novo que eu estou tendo que descobrir na minha história, na minha vivência. Por isso que quando a gente fala das fases do luto, hoje não se usa tanto esses termos, porque senão tem pessoas que falam assim, nossa, eu nem passei pela negação, será que eu tenho algum problema? Então antes de eu continuar a minha vida, eu preciso achar a negação para acontecer. E não é bem assim. Tá certo, gente. Olha, nesse primeiro bloco, eu e a Deise conversamos, então, né, sobre o luto agora nesse momento da pandemia, a importância do ritual de despedida, que está sendo ressignificado, mesmo que você vai soltar balões, escrever uma carta, fazer uma mensagem, prestar essa homenagem que vai te ajudar a ter um alento aí na sua dor, né? E entender esse momento de passagem mesmo. Olha, seu ente querido se foi. A Deise continua aqui com a gente. No próximo bloco a gente fala sobre luto coletivo. Tem muito ainda para se dizer sobre esse assunto. Claro que você pode interagir sempre com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, 991 17 0028. Querendo é só participar do programa juntinho com a gente. Eu volto agora a falar com a psicóloga Deise Rosa. Para você que chegou agora no Tarobá Cidade, a gente já conversou bastante aqui sobre a questão do luto, né, nesse período da pandemia, a importância, né, dos rituais de despedida, que é um momento que marca muito simbolicamente, né, para a pessoa enlutada, e que nesse momento a gente está ressignificando esse momento, as pessoas estão encontrando outras formas a seus entes queridos, que seja soltando balão, escrevendo uma carta, reunindo pessoas para falar daquela pessoa que se foi. Então, realmente, isso traz um alento muito grande para a dor de muitas pessoas. Agora eu volto a falar com a Deise, mas nesse momento sobre o luto coletivo, que é esse sentimento que todos nós estamos envoltos, mesmo aquelas pessoas que não perderam ninguém, né? Ninguém da família, talvez um conhecido ou outro lá, mas essa pessoa também fica comovida com a dor dos demais, né, Deise? Diante de tantas notícias difíceis, é até complicado achar alguém que fala, não tá tudo bem comigo, não tem nada acontecendo. Né? Tem sim, tá difícil, as pessoas, nós temos um clima pesado no ar, de medo, de ansiedade, que envolvem esse luto coletivo. Quando a gente fala de luto coletivo, para ficar mais fácil na memória, quando você viu, por exemplo, o Boate Kiss, você consegue lembrar desse dia? 11 de setembro, para os mais velhos aí, consegue perceber esse movimento? Até quando teve lá Brumadinho, coisa parecida, que você se sensibiliza. Eu nem conhecia aquelas pessoas. Nossa, mas aquilo me dói. Isso é um luto coletivo. E hoje nós estamos num luto coletivo expansivo, né? Porque ele não está passando. Nós estamos há um ano olhando tantas dores, olhando, né, a sensibilidade do outro, né? Nos refletindo assim, nossa, as pessoas não estão bem. E não estão bem pelo clima que está acontecendo, né? Porque realmente as mortes estão acontecendo, são amores de pessoas. Então isso tudo é muito, muito triste, né? E a gente precisa, apesar de, tentar se encontrar no meio disso tudo, né? E as pessoas que vivem ainda a negação, né, dos números que estão sendo apresentados aí. Vi hoje pela manhã uma notícia que falava que no Rio de Janeiro as praias estavam restritas neste fim de semana, mas as pessoas lotaram as lagoas. Então tem muita gente que nega realmente o que está ocorrendo. Isso interfere no luto daquela outra pessoa que está perdendo ali alguém tão especial? Interfere porque a pessoa se sente desrespeitada. Os profissionais da área da saúde estão se sentindo completamente desrespeitados. Mas a sociedade tem uma coisa muito intensa e muito informal até, de entender, por exemplo, eles são os heróis que estão cuidando. Não, eles são humanos que estão cuidando. E como humanos, eles também estão cansados, eles estão exaustos, eles estão tristes em ver essa praia lotada. O familiar que perdeu alguém, ele tem uma indignação, aí entra a questão da raiva, porque é como se fosse um desrespeito com as dores do outro, como se fosse somente números, né? E a gente não fala de números, a gente fala, se for na sua família, esse número é 100%. Então, é muito além de números, são histórias, são pessoas. Então, nós não estamos falando num país onde nós temos 300 mil. Não é só 300 mil enquanto número, são pessoas, né? São famílias. E vamos pensar também assim, o quanto isso acaba sendo um problema de saúde pública. Porque a cada uma pessoa que morre, a gente tem pelo menos
uma média, de 6 pessoas muito atingidas, enlutadas. Destas pessoas, algumas vão conseguir ressignificar a sua vida, vão viver com uma saudade, algumas vão adoecer, aí essas que vão adoecer vão usar o sistema de saúde por conta dessas patologias que podem surgir, que podem ser várias, por questões emocionais. Então, começa a virar uma bola de neve, infelizmente, né? Então, por isso que quando a gente fala do se cuidar, é um cuidar não é só do hoje, nós estamos falando do cuidar também do amanhã, é o cuidar da sociedade de um modo geral. E essa sensação é o que a gente chama de um luto coletivo. A gente mostrou no início do programa de hoje uma reportagem sobre o fracasso escolar, então as aulas estão paralisadas. É um momento de muitos outros lutos também, né? Luto daquele projeto que você tinha, que por enquanto está estacionado, né? Luto de CNPJs. Então são muitos lutos nesse momento, além da dor, da perda, que é a maior, que é perder uma vida, né? Quando a gente fala de perda, quando a gente fala de luto, o que é o luto, né? Vamos falar o que é o luto. Tudo aquilo que eu tenho uma energia afetiva e eu perco essa energia afetiva, ela me dói. Isso é entrar num processo de luto. Pode ser uma coisa bem simples do tipo, um brinco que eu gosto, eu perdi um só. Ai, poxa vida, né? É claro que nem se compara a um luto maior, mas todas as situações de perdas que a gente tem na vida, elas causam um mal-estar. Esse mal-estar é o que a gente chama de luto, que eu posso ficar eternamente reclamando desse brinco que eu perdi, ou ok, vamos lá, vou pôr outro, e tentar seguir. Até coisas maiores como um emprego, como um sonho, como o direito de ir e vir, que nós perdemos, como eventos, como festa, como um aniversário que eu não posso comemorar, até algo mais grave. Então, sim, nós temos várias perdas aí na nossa sociedade, realmente de quantos lutos, quantos por CNPJs mesmo que tiveram que deixar de lado ou que morreram sonhos, pessoas que perderam emprego, que com isso perderam grandes amizades, enfim. Então nós estamos vivendo um momento de muitas perdas, né? E essas perdas exigem que eu... Vamos lá, o que eu faço com isso agora? E agora, se eu não tenho mais esse CNPJ, que eu tenho que achar uma outra maneira? E algumas pessoas se ressignificam muito mais rápido. E outras têm uma dificuldade. Qual é o momento, Deise, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, de perceber que aquela pessoa está precisando de uma ajuda extra, de uma ajuda profissional? Que aquele luto não está sendo bem elaborado, ou que, né, que pode se complicar. Quando a gente fala dessa procura ajuda, então assim, é natural inicialmente a gente cair a emoção. A tristeza faz parte da vida. Depois disso, eu não consigo, passou um mês, está difícil, eu não estou conseguindo, 2, 3 meses, opa, talvez eu precise de ajuda. Busque ajuda psiquiátrica, busque ajuda psicológica, todas as vezes que você entender que você está diante de um problema e não está dando conta dele sozinho. É para isso que os profissionais existem e é para isso que estamos aqui para te acolher. Tá difícil sozinho? Procure ajuda. Quando é a hora? A hora que eu não estou mais conseguindo sozinho. Esta é a hora. Deise, obrigada. É sempre uma delícia falar com você. Eu que agradeço. Ai, como é bom. Passa a tua rede social para o pessoal de casa acessar conteúdos. O meu Instagram é Deise Rosa, né? @DeiseRosa, _afetos, de Clínica Afetos, que também tem o Clínica _afetos. Deise, obrigada, tá? Obrigada, de coração. eu que agradeço. Sempre muito bom te receber.